Chegando a hora do duelo entre Flamengo e Bolívar, oitavas de final da Copa Libertadores. O Flamengo tem alguns desfalques, o elenco tem algumas baixas importantes. Bruno Henrique está suspenso, não pode jogar. E também Matias Vinha e Cebolinha lesionados. A notícia mais recente é de que Ayrton Lucas vai para o jogo. Bom, quais são as opções que o Tite tem taticamente e que o Flamengo pode levar para jogo em termos de estratégia? Como é que esse time vai se defender, como é que esse time vai progredir, como é que esse time vai entrar no último terço? O que pode acontecer em termos táticos nessa partida? Esse é o tema do vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos, minhas amigas, antes da gente seguir para a análise, antes da gente seguir para o conteúdo, eu quero pedir para você deixar o like aí no vídeo, que é muito importante para a gente que produz conteúdo. Gente, a gente pede aqui o like todo vídeo, não é porque a gente é chato, não. É porque o like ajuda a gente a crescer o conteúdo, a crescer o canal, mais engajamento, mais relevância dentro do YouTube. A inscrição no canal também é muito importante. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, se você não for inscrita, se inscreve agora, tá bom? Se está chegando aqui de repente no canal agora, caiu de paraquedas aqui, se inscreve, tá? Quero também dizer para vocês que o clube de membros do canal Falando de Tática está aqui aberto para receber você que ainda não virou membro. Então vire membro do canal, a partir de R$5 você tem muitos benefícios, tem grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros, tem transmissão tática que eu faço durante as partidas. Então no WhatsApp eu mando áudio explicando tudo que está acontecendo taticamente nos jogos do Flamengo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai gastar uma merreca, papo de centavos por dia e vai ajudar o canal a crescer. Então, assim, vale a pena para todo mundo. Então, corre aqui para o clube de membros do canal Falando de Tática, que você não vai se arrepender. Clica aqui em Seja Membro. Tem também o link na descrição do vídeo. Fechado? Bom, vamos para o campinho. Vamos entender o que pode acontecer. E tem uma possibilidade de uma mudança aí um pouco mais radical que eu quero falar com vocês hoje também. Será que o Tite vai ter ousadia de fazer essa mudança, de virar um pouquinho mais de cabeça para baixo desse time, de realmente alterar a estrutura dessa equipe para ter um outro tipo de estratégia para mudar taticamente o Flamengo? Não sei, vamos ver. A gente vai saber quando chegar a hora do jogo, quando tiver faltando uma hora, quando sair a escalação. Hoje, aqui no canal Falando de Tática, a gente vai projetar algumas coisas aqui. Então, vamos lá para o campinho. Bom, tá aí o campinho. Deixar uma coisa bem clara aqui, né? Esse é o time que eu escalaria, tá? Tô fazendo esse vídeo ainda sem saber o que o Tite vai trazer para campo. Então, esse é o time que eu gostaria de ver, especialmente na questão da dupla de zaga que vocês estão vendo aí, que não deve ser a dupla de zaga que o Tite vai usar. Então, esse é o meu campinho. Rafael, canal Falando de Tática, beleza? Bom, Rossi, Wesley, Varela ainda não tá apto para jogar. O Wesley vai ser o titular. Léo Ortiz, Davi Luiz é a zaga que eu gostaria de ver. A minha zaga preferida para esse contexto, especialmente de Flamengo precisando construir. Esses caras que são dois zagueiros que vão construir muito bem e, além disso, vão andar para frente, vão estar sempre interceptando, vão ganhar mais duelos aéreos. Então, essa é a minha zaga preferida para esse confronto, tá? Ayrton Lucas deve ser o cara que vai fazer a lateral esquerda. É o único lateral de ofício disponível. Não tem jeito, é o cara que vai ter que jogar mesmo. E pode ser importante para esse confronto, sim. Eu vou explicar isso melhor para vocês já já. Pulgar e De La Cruz, a dupla de volantes. Aí não tem nem muito o que dizer, né? O De La Cruz é peça-chave nessa equipe. Acredito que ele vai ser muito importante nesse duelo também. E aí, a gente deve ver o que eu imagino que possa acontecer, tá? O Gerson do lado esquerdo com o Luiz Araújo do lado direito. O Arrascaeta fazendo a sua função de sempre, como esse 10, como esse armador do time, que vai sempre estar em corredor central, mas também vai sempre andar para onde a bola estiver, vai estar sempre próximo da zona da bola, muita liberdade para circular, para estar próximo da zona da bola, para carimbar essa bola, especialmente quando o time estiver entrando em último terço, né? E o Pedro, obviamente, o centroavante, o homem-gol, esse craque que está jogando muita bola e está fazendo gols de tudo quanto é jeito no Flamengo 2024. Por que faz sentido ter o Gerson por dentro? Vou explicar para vocês, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de saída de bola. O Bolívar, segundo o seu técnico, o argentino Flávio Robato, vai subir bloco, vai querer protagonizar. Quem está dizendo é ele, não sou eu. Eu, inclusive, até no jogo da fase de grupos, não acreditei que o Bolívar fosse fazer isso. Fiz uma projeção do Flamengo e Bolívar no Maracanã, com o Bolívar recuado, linha baixa. Fiz uma projeção nesse contexto. O que aconteceu? O Bolívar subiu o bloco e quebrou a cara. Tomou 4-0, tomou uma pancada, saiu daqui com 4-0 nas costas. Bom,
Ele está de novo chegando ao Brasil, o Bolívar já chegou ao Brasil, ele já deu uma declaração de que o Bolívar quer ser protagonista, tem que fazer o que sempre faz, então vamos contar com a possibilidade do Bolívar subir bloco novamente, tá? Pode ser que não suba. Tá? Você pode até chegar no comentário e falar, pô, Rafa, tá viajando. Ele fez isso na fase de grupo porque ele estava confortável, já quase classificado. Dessa vez ele não vai se arriscar. Bom, pode até ser que ele não se arrisque mesmo. Mas vamos pensar nessa possibilidade também, até porque é ele que está dizendo que ele vai subir bloco e ser protagonista, ok? Beleza. Então, o Flamengo deve começar suas construções. Estou pensando aqui em tiro de meta, tá? Quando o Flamengo está realmente com os dois zagueiros dentro da área, abre bem os laterais. O Flamengo conseguiu construir bem no jogo contra o Bolívar, fazendo algumas diagonais direto para os laterais, com os laterais bem abertos. O Bolívar tinha dificuldade de defender essa jogada. Então, pode ser uma estrutura interessante abrir bem os dois laterais para achar essa diagonal do Rossi diretamente para eles. Os dois volantes têm que baixar também em apoio. O Flamengo tem que ter a opção, melhor dizendo, perdão, dos dois volantes se movimentando para gerar linha de passe. Nesse contexto de o Bolívar subir o bloco, acho que faz sentido sim o De La Cruz baixar um pouquinho para ajudar o Pulgar. E aí você tem o Jefferson e o Luiz Araújo um pouquinho mais por dentro, também como opções de bolas longas do Rossi, e o Arrascaeta mais alinhado ao Pedro, tá? Então, essa seria a estrutura de construção, de primeira fase de construção, especialmente de tiro de meta, que eu acho que seria interessante a gente ver nessa partida. Vamos seguir com a progressão do Flamengo já começando a construir um pouco mais adiantado, né? Começando a entrar em segunda fase de construção, começando a progredir. Me agrada, essa estrutura aqui do quadrado, esse quadrado aqui, Davi Luiz, Léo Ortiz, Pulgar e De La Cruz. O Flamengo seguir com esses 4 caras estando próximos para gerar superioridade no corredor central, tá? E ao mesmo tempo você vai ter os dois laterais ali em amplitude. O Flamengo ocupando o campo de jogo de forma racional, ocupando bem os espaços, abrindo o campo e ao mesmo tempo, tendo superioridade no corredor central. Davi e Léo Ortiz sendo esses caras da construção muito capazes de achar passes mais difíceis para o Pulgar, para o De La Cruz, até achando passe direto para o Arrascaeta, se for o caso, direto para o Gerson, se for preciso, do Léo Ortiz, por exemplo. Então, bastante gente no corredor central para o Flamengo conseguir construir por dentro se for necessário, mas também amplitude com os dois laterais. Abre os dois laterais ao mesmo tempo, tá? E aí ocupa bem esse espaço. Progrediu, avançou um pouquinho mais no campo de jogo. O que é mais importante fazer também? Dar liberdade, dar o corredor para o Ayrton Lucas e para o Wesley. Então o Ayrton Lucas vai ser esse cara que vai ter liberdade para atacar o corredor lateral. E aí que faz sentido ter o Gerson como esse cara do lado esquerdo, como esse ponta do lado esquerdo, como esse ponta flutuante que vai dar o corredor para o Ayrton Lucas, que vai vir trabalhar um pouco mais por dentro e vai dar esse corredor para o Ayrton Lucas. Se o Luiz Araújo faz esse papel lá, ele tem um pouco mais de dificuldade, ele vai estar um pouco mais em amplitude, ele vai brigar por esse espaço do corredor lateral com o Ayrton Lucas. Eles vão ali se chocar um pouquinho. Os espaços não vão estar sendo ocupados da melhor maneira possível. Então faz sentido ter o Gerson para ele entregar esse corredor para o Ayrton Lucas. E aqui do lado direito é a mesma coisa. O Luiz Araújo trabalhando de pé trocado tem mais facilidade de vir trabalhar por dentro, de vir trazer essa bola de fora para dentro. E o Wesley também vai ter essa possibilidade de atacar o corredor, de ser um cara agudo. Ele gosta de ultrapassar, então o Flamengo vai ser um time agressivo, ofensivo, que vai estar ocupando bem os espaços, se defendendo também, inclusive, caso perca a bola, todo mundo mais agrupado para a transição defensiva, tá? E aí, na entrada de último terço, eu estou projetando aqui, por exemplo, a bola do lado esquerdo do campo, né? Então, eu acredito que o Flamengo vai trabalhar bastante esse lado esquerdo, e aí o 2-3-5, quando a bola está do lado esquerdo, o lateral do lado oposto vem fazer aqui, junto com os dois volantes, essa segunda linha de 3, 2-3-5, 2 zagueiros, Davi Luiz e Léo Ortiz, os 3 mais ali à frente desses 2 zagueiros, que são De La Cruz, Pulgar e Wesley, com a bola do lado esquerdo, né? Quando a bola vem para o lado direito, aí o Ayrton Lucas faz o papel que o Wesley está fazendo aqui, e inverte-se aqui essa estrutura, o Wesley em amplitude, Ayrton Lucas por dentro. E aí eu acredito muito que o Flamengo vai usar o lado esquerdo, assim como usou contra o Palmeiras no último confronto. Bastante gente aqui desse lado para poder se associar, gerar vantagem, toque curto, todo mundo se aproximando, até como eu acabei de falar também, para pensar na transição defensiva. Então, quanto mais jogadores estiverem agrupados, menor chance de errar passe. E caso erre, quando eles estão mais próximos, você pressiona a pós-perda melhor, faz aquele abafa, recupera a posse de bola, não tem que correr para trás e vai pressionando seu adversário contra as cordas, conseguindo o domínio territorial, o domínio psicológico do jogo, o domínio mental. E aí, é claro que você também tem a possibilidade de inverter essa bola, o De La Cruz fazer direto essa longa aqui, inverter na diagonal para o outro lado para o Wesley, para tentar achar um passo de retorno do Wesley, esse passo para trás que o Wesley consegue fazer bem. Quando o Wesley tem que cruzar de longe é mais difícil. Mas esse passe aqui, já da linha da grande área, já entrando na grande área, que ele faz para trás, ele consegue fazer. Então o De La Cruz pode ser um cara que vai acionar
o Wesley nessa diagonal e pode achar vantagem nessa inversão rápida de lado para poder fazer essa linha de defesa do Bolívar balançar e pegar o adversário desprevenido, tá? Bom, vamos seguir. Como é que esse time vai subir o bloco? Na estrutura que a gente já está acostumado a ver, né? 4-1-3-2, o Flamengo fez isso muito bem no jogo no Maracanã, roubou mais de 20 bolas, se eu não me engano foram 25 bolas nessa partida, agora eu estou confundido se foram 22 contra o Bolívar ou 25 contra o Milionários, mas foi acima de 20, gente. O Flamengo subiu o bloco muito bem nessa partida contra o Bolívar, vitória por 4-0, porque não deixou o Bolívar respirar. Essa estrutura aqui de 4-1-3-2 funciona muito bem em bloco alto do Flamengo desde o começo do ano. A gente deve ver o Flamengo subir bloco aqui nessa mesma estrutura e ser o time predominante. É uma estrutura muito interessante porque ela começa zonal, ela começa nessa estrutura zonal aqui, mas ela vai gerando alguns encaixes individuais e vira uma marcação mista que é muito interessante de a gente ver. Então, você vê o lateral encaixando no ponta do lado da bola, você vê o De La Cruz muitas vezes encaixando no primeiro volante do adversário, você vê alguns encaixes individuais, ao mesmo tempo você vê alguns encaixes, você vê alguns jogadores não encaixando individual e sim marcando a bola, fazendo uma ocupação de espaço zonal, em que ele divide a referência também do portador da bola com algum outro jogador. Então é muito bem estruturado, é muito bem organizado. A gente espera que o Flamengo possa voltar a fazer essa marcação alta de forma eficaz nessa partida no Maracanã. Bom, quando o time baixa o bloco, nenhuma novidade. A gente vai ver o que a gente está acostumado a ver. 4-4-2 com Pedro Arrascaeta. Nesse caso do Gerson pelo lado esquerdo. Quem vai baixar para o corredor lateral esquerdo, obviamente, é o Gerson. Luiz Araújo voltando para marcar pelo lado direito aqui do Flamengo. E aí, a gente está acostumado a ver essa estrutura. E assim, antes que alguém venha nos comentários falar assim, pô, mas bloco baixo, bloco médio, o Flamengo não pode marcar em bloco baixo, bloco médio em nenhum momento. Flamengo aqui, isso aqui é Flamengo, é no jogo no Maracanã. Gente, em algum momento do jogo, o time baixa o bloco. Em algum momento da partida, tem bloco médio. Qualquer time do mundo faz isso. O Bahia faz isso, o City faz isso. Enfim, cara, é claro que esses times passam uma grande parte dos jogos em cima dos seus adversários, marcando pressão, mas em algum momento esses times vão entrar em bloco médio. É normal, tá? Não estou falando de recuar o time e ficar ali esperando defensivamente. Estou falando que em algum momento essa estrutura vai aparecer. Então eu estou mostrando para vocês como é que vai ser essa estrutura do bloco médio quando o time for entrar em organização defensiva, for baixar um pouquinho mais do bloco, com o Gerson pelo lado esquerdo, o Araújo do lado direito. E a gente está acostumado já a ver essa estrutura aqui com o Pedro Arrascaeta mais adiantados, tá bom? E aí, gente, qual seria uma alternativa caso o Tite pense em fazer uma mudança um pouco mais radical? Seria esse 4-3-3 aqui. Ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Ele tem os seus prós e os seus contras, como qualquer outro sistema tático. A gente cansa de falar aqui no canal. Futebol é cobertor curto. Então, qual é a vantagem desse 4-3-3 aqui? Você vai ter o Gerson De La Cruz como 2 meias, como 2 camisas 8, tá? Então, você vai ter o Arrasca como esse meia pelo lado esquerdo, como um meia construtor. Assim como a gente já viu o Gerson fazer pelo lado direito, assim como a gente já viu o próprio Arrascaeta fazer pelo lado esquerdo no Flamengo do JJ em 2019. É um meia que não é um ponta, né? Ele vai partir dessa posição mais da esquerda para trabalhar mais por dentro. O que é legal nessa estrutura, né? Um cara mais construtor, de pé trocado, e um cara de pé trocado também, que é o Luiz Araújo, mais agudo. Isso é interessante. Me agrada, né? O Arrascaeta faz bem essa função, e aí ele vai se associar muito com o De La Cruz, ele vai estar muito próximo também do Pedro, e esse lado esquerdo pode funcionar muito bem. Quando o time começar a progredir, novamente a gente vai ter esse 2-3-5 até um pouco mais racional, até um pouco mais bem distribuído do que aquele outro 2-3-5 que a gente acabou de ver. Você mantém o Gerson De La Cruz na base da jogada, abre os dois laterais ao mesmo tempo, amplitude, agressividade, né? Ultrapassagem, empurra o Bolívar contra o seu próprio campo, vai empurrando as linhas do Bolívar para trás com amplitude, com profundidade, com muita agressividade, com o Arrascaeta e o Luiz Araújo trabalhando mais por dentro, dando corredor para os dois laterais. Você vai ter o Pulgar achando passe no entrelinhas para Arrascaeta, para Pedro, para Luiz Araújo. Então, é uma estrutura que com bola pode funcionar muito bem. Qual que é o calcanhar de Aquiles desse 4-3-3 aí com a Arrasca mais aberto, na minha visão? O que seria a grande dificuldade, né? O Arrascaeta não é mais o mesmo fisicamente de 2019. Ele passou por alguns problemas de pubalgia, ele tem alguns problemas um tanto quanto crônicos aí, de lesões musculares e tudo mais. Então a gente sabe que ele é um cara fisicamente um pouco mais frágil do que ele era em 2019. Em 2019 ele conseguia marcar na segunda linha. A gente já não vê mais o Arrasca fazendo isso hoje em dia. Então, para você poder ter uma estrutura dessa, em que o Arrasca vai estar mais aberto, ele vai estar mais aberto, vai partir de uma posição mais aberta com bola, para depois trazer essa bola para dentro, mas ele não vai marcar como um ponta aberto pelo lado esquerdo, como ele fazia em 2019. Então, você obriga o De La Cruz
a fazer um deslocamento um pouco grande demais. Você tem que trazer o De La Cruz para vir marcar nesse lado esquerdo aqui como um ponta. Isso pode ser um pouco sacrificante e é também estruturalmente uma mudança um pouco radical. Pode gerar alguma dúvida, pode gerar alguma questão dos jogadores não se entenderem muito bem ali. O De La Cruz assimilar essa nova corrida para trás que ele tem que fazer. Seria um movimento muito novo para o De La Cruz, seria algo muito diferente para esse Flamengo. O Flamengo nunca fez isso aqui, né? Ter o De La Cruz marcando em corredor, para ter o Pulgar e o Gerson defendendo na frente da área, o Luiz Araújo marcando também pelo lado direito, para poder ter o Arrasca mais à frente com o Pedro. Pode ser um problema caso o Flamengo precise, caso o De La Cruz precise fazer esse movimento e não encontre esse movimento de cara. Então, esse para mim seria o calcanhar de Aquiles desse 4-3-3. Como eu já falei, futebol é cobertor curto. Bom, gente, então é isso. Projetando aí esse duelo, que vai ser um jogo muito importante para o Flamengo. As alternativas, tá tudo aí para vocês poderem explorar. Comentem aqui o que vocês acham. Quero ler vocês. Não esqueçam de comentar, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e eu fui. Valeu!